Olá, pessoal. Vamos agora a uma aula sobre a evolução, na verdade, se é que a gente pode usar esse termo, da extrema-direita nessas últimas décadas, século XX e século XXI. Eu sou Jorge Branco, sociólogo, professor de ciência política e estou aqui nesse curso da Fundação Perseu Abramo para contribuir com vocês. Nós vamos trabalhar aqui com a extrema-direita no período entre guerras, o que nós vamos chamar aqui da extrema-direita clássica. Depois, utilizando dessa ideia que Casmud já falou, as ondas, né? As ondas das novas extremas-direita. A primeira delas, a extrema-direita, imediatamente após a Segunda Guerra. Depois, a extrema-direita já por volta dos anos 60, a extrema-direita entrando na década de 80, e, por fim, vamos abordar a extrema-direita do século XXI. Vamos passar rapidamente também por pontos em comum a todas essas etapas de movimentação da extrema-direita, pontos divergentes. O primeiro texto que nós vamos utilizar e que quem puder abordar é bem importante é a extrema-direita hoje, Casmud. É um livro simples de ler, mas muito decisivo desse professor que tem estudado a extrema-direita. Segundo livro, de Theodor Adorno, Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. Um livro pequenininho, mas fundamental, um livro conceitual, teórico, muito relevante. Do nosso irmão de língua portuguesa, o professor Fernando Rosas, Salazar e os Fascismos, um livro decisivo também. A quarta sugestão, Contra o Mundo Moderno, o Tradicionalismo e a História Intelectual Secreta do Século XX, de Mark Sedgwick. Vamos compreender muito dos fundamentos da extrema-direita, o tradicionalismo, o esoterismo até mesmo, que invade a extrema-direita. Depois um livro que é uma pesquisa participante, um jornalista, mas que vai e se utiliza na metodologia, das metodologias bem próprias da antropologia social, de John Mulhall, Tambores à Distância, Viagem ao Centro da Extrema-Direita Mundial. Um livro também interessante de se ler. E, finalmente, o livro do professor Antônio Davi Catani, que não é diretamente sobre a extrema-direita, mas fundamental para entender. Um livro pequeno, A Síndrome do Mal, um livro bastante interessante. Então, essa é a literatura que nós vamos nos basear para essa nossa aula. Iniciamos aqui nosso curso, nossa aula, perdão, falando da extrema-direita clássica, aquela que emergiu entre as duas grandes guerras mundiais, principalmente guerras que tiveram o cenário europeu, mas que foram decisivas para a história do mundo contemporâneo, a história do mundo capitalista, evidentemente. Esse período é marcado por um imenso processo de crítica e abalo das monarquias, é nesse período que desaba com a Revolução bolchevique a monarquia czarista na Rússia, desaba o Império Austro-Húngaro na Europa, que dominava grande parte do continente europeu, e também o próprio Império Otomano, com a Turquia e Oriente Médio. Também esse é um período marcado pelo ascenso dos movimentos revolucionários, o mais importante deles, acabei de fazer referência à vitória da Revolução bolchevique, da Revolução Socialista em 17 na Rússia, que, por fim, resulta em retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas imediatamente abre uma guerra civil também de caráter mundial, evidentemente, com repercussões decisivas, né?
Nesse período do pós-Primeira Guerra Mundial, se estabelece aquilo que se convencionou chamar de República de Weimar, uma república democrática na Alemanha, como resultado dos acordos de paz na Europa, um período onde, na própria Alemanha, os movimentos socialistas, a esquerda muito forte, há algumas experiências, inclusive, de governos locais, governos regionais socialistas, conselhistas, e que, portanto, vai criando um ambiente de extremo conflito, ebulição, né? Esse período é um período de transformações profundas da economia. A economia efetivamente se torna uma economia de grande escala, de ascensão do imperialismo do capital financeiro. O colonialismo ainda está forte, e o fim da Primeira Guerra, inclusive, faz uma nova partilha da África e da Ásia sobre o espólio do alemão, em especial na África, né? O que, portanto, a gente observa é que esta ordem, a ordem pré-Primeira Guerra Mundial, ruiu com ela, e esse período entre guerras é um período de confrontos por diferentes modos de organização econômica e de organização política. De um lado, o surgimento do Estado socialista, que veio a ser, ainda nesse período, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e outras experiências socialistas, e de outro, sobre esse período aristocrático anterior, também uma ascensão dos regimes liberais, como no Reino Unido, na própria Alemanha, e, enfim. Também é um período importante de crescimento, ou neste período que se dá o crescimento daquilo que chamamos de fascismo extrema-direita clássica. Em 1922, a ascensão do fascismo propriamente dito de Mussolini. Em 26, 22, um golpe militar em Portugal, mas 26, a ascensão do salazarismo em Portugal. Na Alemanha, 1933. Na Espanha, o início da Guerra Civil em 36 e a vitória do franquismo em 39. Também ainda o crescimento da extrema-direita e ascensão de governo de extrema-direita na Áustria, em 1932, na Bulgária, mais cedo ainda, junto com a Itália e Portugal, em 1923. É nesse período, portanto, que a gente observa o surgimento do nazifascismo, aquilo que nós tomamos por o fascismo clássico, o fascismo ultranacionalista, racista, baseado na ideia de nação como sinônimo de etnia, são da nação alemã, por exemplo, do ponto de vista do nazismo, aqueles que têm sangue alemão, sangue ariano, independente de onde tenham nascido. Então, uma nacionalidade dada por etnia. E esse é o processo que, em crise, a partir principalmente das crises econômicas da década de 20, a primeira delas em 25, depois em 29, principalmente esta, leva a um grande processo crítico, e a extrema-direita, em especial na Alemanha, por dentro do sistema democrático de então, o nazismo chega ao governo na Alemanha por sucessivas eleições a partir de 1932, esse período de crítica à democracia liberal, de crítica aos acordos ao Tratado de Versalhes, aos acordos do final da Primeira Guerra, cria um ambiente para o surgimento do nazismo na Alemanha. E outros processos convergiram para que ocorresse também a mesma situação nos demais países europeus. Então, esse é um período de depressão econômica, crise do capitalismo, ascensão do imperialismo, ascensão das ideias socialistas, mas é também o período de ascensão do fascismo clássico.
Após a Segunda Guerra Mundial, com o desastre humanitário, 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, obviamente que aquela extrema-direita, a extrema-direita do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, é derrotada, mas não é eliminada. Então, aquilo que Klaus Muth vai chamar de a primeira onda, né, entre 1945 e 1955, uma Europa devastada pela guerra, mas também pressionada pela avassaladora inversão de investimentos dos Estados Unidos, no sentido de estabelecer sua hegemonia sobre o mundo capitalista. Estados Unidos que sai, do ponto de vista do mundo ocidental capitalista, o grande vitorioso, e, por outro lado, o crescimento é o período também do pós-Segunda Guerra Mundial, que marca o crescimento e a expansão, inclusive econômica, da União Soviética e, a partir da Segunda Guerra Mundial, de todo um bloco de países que se contrapõem ao mundo capitalista, né? Então, isto marca muito o tipo de extrema-direita que nós vamos ter nesse período entre 1945 e 1955. Uma direita recuada, uma direita que busca que busca se aproximar de um certo período, ou perdão, de uma certa força da direita tradicional, mas que não deixa de existir, que continua professando ideias segregacionistas, ideias racistas. Lembrando ainda que este é um período em que sobrevivem a ditadura de extrema-direita em Portugal, na Espanha e em outros países. Mas na Alemanha, na Itália, no próprio Reino Unido, na França, existem expressões da extrema-direita, inexpressivas do ponto de vista eleitoral, mas que se aventuram no debate político. Muitos deles, inclusive, acabam se expressando através de círculos culturais e não de partidos políticos. Outros lideranças desse campo, vão se abrigar em partidos organizados, em partidos da democracia cristã, partidos da direita conservadora tradicional, né? A partir de 1956, entramos em outro período. De 1956 a 1980, o que, novamente, se utilizando de Klaus Muth, ele chama de segunda onda, é uma extrema-direita que começa a ser mais ofensiva, se apresentar com partidos que se reivindicam de ideias nitidamente de extrema-direita. É o pujadismo que se aproxima do gaullismo na França, a nova direita na própria França mais tarde, ainda na década de 60, o Partido Nacional Democrata na Alemanha nos anos 70, o Partido da Liberdade na Áustria, a Frente Nacional do Reino Unido na década de 70 e 80. É uma extrema-direita que começa a fazer trânsito de alguns conceitos, abdica, por exemplo, daquela ideia de racismo biológico, né? O racismo como a raça superior do arianismo, próprio do nazismo, mas começa a falar de superioridade europeia, né, dos brancos europeus, não mais dos arianos, mas daquilo que é o mundo moderno, o mundo civilizado, para as suas concepções, né? E começa a desenvolver um conceito que vai ser presente até os dias de hoje, que é a extrema-direita começa a se apresentar com o conceito de extinção cultural, né? Uma forma xenófoba, um racismo disfarçado. Né? A extinção cultural é a ideia de que a Europa, nessas décadas de 60, 70, o início, grande parte da imigração, principalmente africana e a imigração asiática, inicia como um grande processo demográfico mundial nesse período. Então, começam essa extrema-direita a denunciar que essa imigração faria uma eliminação dos valores da família europeia, os valores culturais europeus, né?
é uma extrema-direita muito vinculada ao tradicionalismo, que novamente busca no passado uma certa visão de futuro, né? A ideia da Europa, não mais a Alemanha ou a Itália, mas a Europa, o branco europeu e o capitalismo europeu, não liberal ainda, que pode apontar para uma sociedade civilizada, né? Depois disso, nós entramos num outro período da extrema-direita, dos anos de 1980 até 2000, que tem talvez como grande marca o resultado da Frente Nacional, assim se chamava o partido de extrema-direita francês, liderado por Jean-Marie Le Pen, que se tornou e é conhecido por todos nós, que acabou fazendo impressionantes 11% das eleições naquele ano. Essa é uma extrema-direita que ganha espaço a partir do combate à agenda que a nova esquerda que vem surgindo na Europa dos anos 80 começa a pautar, né? Depois de muitas tensões, anos 60, 70, lembrando né, maio de 68, 70, confrontação inclusive armada na Europa, a Revolução dos Cravos 74, que bota abaixo a ditadura salazarista, imediatamente após 75, 76, cai o regime franquista, mas na década seguinte, de 80 até nos anos 2000, emerge uma nova esquerda. E esta nova, vamos dizer assim, extrema-direita, que tem no Jean-Marie Le Pen, talvez sua versão mais pública, mais conhecida, constitui uma agenda de combate a essa nova esquerda também. Portanto, essa extrema-direita coloca na sua agenda o combate ao feminismo, o combate ao antirracismo, até mesmo o combate a temas ambientais, né? Lembramos que os anos 80 são anos de crise derivada 5, 6 anos antes, ainda na metade da década de 70, da crise do petróleo, a vitória em 1979, que muda a correlação de forças no mundo, da Margaret Thatcher e daquele ultraconservadorismo que ela representa. Portanto, um mundo que começa a conhecer o que nós chamamos de neoliberalismo e começa a construir a hegemonia neoliberal sobre o modo de produção capitalista. Esta extrema-direita não consegue grandes vitórias eleitorais e políticas nesse período. Ainda este período é marcado por uma força muito grande da esquerda, principalmente a versão da esquerda social-democrata, mas também da direita conservadora tradicional. No entanto, esse é um período em que a extrema-direita já emerge, tem resultados eleitorais muito positivos, neste período que é um período de transição daquela época de ouro do keynesianismo posto em prática pela social-democracia, em especial europeia, da Segunda Guerra Mundial, até esse período, e que é um período de ascensão do neoliberalismo, e, portanto, de desemprego, privatizações. A extrema-direita, ela cresce nesse período, mas ainda é uma extrema-direita fora dos governos. A partir disso, entramos no século XXI, aquilo que Casmurro chama, ou estabelece, conceitua como a quarta onda. E esta quarta onda, ela apresenta algumas distinções importantes. Estamos falando agora da extrema-direita que nós conhecemos, a extrema-direita contemporânea ao nosso período, né? E a grande mudança é uma mudança derivada de uma ascensão política. Em todo esse período da pós-Segunda Guerra Mundial até o fim do século XX, é uma extrema-direita, em alguns momentos, inclusive, muito marginal, muito secundária,
em outros momentos que começa a disputar ideias, corações e mentes, mas que não entra no sistema político, não conquista governos. A extrema-direita do século XXI, da quarta onda da extrema-direita do pós-guerra, ela é uma extrema-direita que deixa de ser um movimento em ascensão, movimento no sentido de esporádico e, e circunstancial, tanto que ela vai se modificando, ela se modifica do ponto de vista do seu programa, da sua base social, da forma de agir, né? Aquela primeira onda muito marcada por grupos de discussão, muito acantonada, tentando defender o maléfico legado do nazismo em especial, mas muito isolada. Mas não é o que nós conhecemos no século XXI. Ela passa a ser uma esquerda, perdão, uma extrema-direita de partido político, de governo e, portanto, uma extrema-direita que ingressa no sistema político. E isso se dá em função de dois grandes movimentos teóricos, movimentos programáticos. É uma extrema-direita que se aproxima do conservadorismo tradicional, do ultraconservadorismo. Isso, em segundo lugar, é uma direita que, diferente da direita clássica do entre-guerras, da primeira metade do século XX, e também da maioria das iniciativas de extrema-direita neofascista da segunda metade do século XX, que era antiliberal, né, anti-hegemônica, antissistema, esta extrema-direita do século XXI adere ao neoliberalismo. E o fato dela se aproximar do conservadorismo, puxando pautas tipicamente conservadoras, pauta de costumes, a defesa da religiosidade, principalmente da religiosidade cristã, reinterpretando, inclusive, o cristianismo, se aproximando da extrema-direita, inclusive israelense, nós vemos aí nas ruas isto, ela adere ao programa neoliberal. Ela deixa, portanto, de ser uma extrema-direita antissistema e sua retórica passa a ser uma extrema-direita apenas antipolítica e anticorrupção, anti-esquerda, anticomunista. E ela, portanto, passa a se apresentar para o neoliberalismo num momento de crise, de grande crise econômica, principalmente a partir da década de 2010, com a crise econômica de 8, de 9, de 2008, 2009, se apresenta aos super ricos, ao neoliberalismo, como aquele campo da política capaz de fazer o que a direita tradicional não fez. A direita tradicional que teria permitido à esquerda crescer e que ela, a extrema-direita, tenta se demonstrar a esse campo hegemônico do neoliberalismo, do rentismo, como disposta, capaz de retirar direitos sociais, de aprofundar o programa de privatizações, até mesmo chegando ao ponto de diminuir, desdemocratizar ou mesmo eliminar a democracia. Portanto, ela passa a ser uma extrema-direita do sistema econômico, vinculada à hegemonia neoliberal, mas reforçada por esta ideia do seu vínculo com o conservadorismo. E passa a ter apoio a gente observa, em especial no Brasil, mas em outros países, a gente observa uma extrema-direita que passa a ganhar o apoio de lideranças intelectuais, parlamentares, né, políticos, como se diz, do campo conservador e até mesmo do centro, que transitam, se deslocam para a extrema-direita e ela passa a crescer. E passamos a ver aí que é uma extrema-direita que chega ao governo. Chega ao governo no Brasil, com Jair Bolsonaro, em 2018. Chega outro tipo de extrema-direita na Argentina, com Javier Milei.
Novamente, agora, com Donald Trump pela segunda vez, outro tipo de extrema-direita nos Estados Unidos, mas isso ocorre também em Itália, Hungria, Polônia, Índia, Indonésia e Israel. Isso faz com que mude, vamos dizer assim, o peso político, a capacidade de influência, a capacidade de interferência na opinião pública da extrema-direita. Diferente dos outros períodos, onde em alguns momentos chega a ser isolada, hoje, em algumas circunstâncias, ela chega a ser majoritária. E, se não majoritária, ela chega a ter peso na opinião pública. Né? Essa extrema-direita e as demais, de todo esse período, principalmente a partir do pós-guerra, tem alguns pontos em comuns, no entanto, né? Todas elas, de um modo ou de outro, com um pouco mais de ênfase ou um pouco menos de ênfase, isso é determinado pelo contexto histórico, pela conjuntura, se demonstram ou pautam o tema da imigração, pautam o tema do combate à imigração. A diferença é que agora, esta nova extrema-direita do século XXI pauta o tema do combate à imigração, da restrição à imigração, até mesmo da expulsão de imigrantes a partir de governos, portanto, com força política, força policial, militar, força econômica, né? Diferente da extrema-direita da década de 50 ou 60, que, na verdade, fazia propaganda dessa ideia, disputava opinião, mas não tinha a capacidade de realizar. Mas, em todo o tempo, esta ideia anti-imigração ela é permanente. E ela está vinculada a uma ideia que nós já falamos antes, que é a ideia do medo à extinção da cultura europeia, mas que eles passa gradualmente a, a, a construir uma retórica que seria a retórica de espalhar o pavor sobre grandes fatias, ou fatias importantes até mesmo, dos trabalhadores nos Estados Unidos, na Europa, e vemos isso ocorrer no Brasil, né? Que seria aquilo que alguns elementos da extrema-direita chamam de a grande substituição, né? Substituir os trabalhadores locais, os nativos, os que têm a primazia da nacionalidade, por trabalhadores imigrantes, ou seja, os imigrantes vão tomar o seu lugar no trabalho operário, mas também no trabalho administrativo, vão tomar sua casa, vão tomar sua família. Nós conhecemos isso, mas esse processo que vem crescendo não é apenas uma retórica, ele passou a ser um programa político. E, desta forma também, com distintas forças, distintos pesos, mas também um combate à ideia da democracia, um combate à ideia da igualdade, ou seja, não é possível para a extrema-direita defender a igualdade, porque a extrema-direita, de um modo ou de outro, acaba defendendo a desigualdade, a supremacia de uma classe social, de uma fração de classe e até mesmo de uma população, de uma nação ou de uma etnia sobre outros. Bom, no entanto, as distinções são também muito nítidas. Já fiz referência a elas, mas nunca é desimportante recapitular. A grande distinção desta extrema-direita do século XXI é que ela adere definitivamente ao neoliberalismo. E ela adere e faz essa aliança com o conservadorismo. Portanto, ela entra no sistema capitalista, no sistema de hegemonia do capitalismo, né? O que não ocorria com a extrema-direita do pós-Segunda Guerra Mundial. Essa extrema-direita, que hoje se apresenta em governos, se apresenta em partidos, mas ela ainda possui uma característica. Ela ainda é uma extrema-direita fracionada, ela não é homogênea, ela não é única, ela se organiza
dentro do sistema, mas ela não abdicou de continuar fazendo luta cultural fora do sistema político. E o Brasil é, como se diz, um berçário dessa extrema-direita. Segundo o Antifascista Europe, uma organização que acompanha a extrema-direita na Europa, eles identificam 400 organizações sólidas, que já tem alguns anos em toda a Europa. Uma organização que analisa também o Brasil e a América Latina, a Anti-Nation League, identifica 530 organizações de extrema-direita no Brasil em 2022. Portanto, o Brasil é, sim, um celeiro da extrema-direita, mas ela não é homogênea, ela é unificada em determinados episódios, mas ela efetivamente hoje é vamos dizer assim, um sujeito, um ator político importante e relevante. Concluímos essa nossa aula fazendo um pequeno passado histórico por essas etapas e características da extrema-direita. Falamos rapidinho, né, da extrema-direita clássica, entre as duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e a Segunda Guerra Mundial, de 37, 39 até 45. Depois falamos aquilo que Casmurro chamou de as três grandes ondas do pós-guerra, a segunda metade do século XX, uma esquerda mais, em alguns momentos, uma esquerda ainda saudosista no nazismo, em outros momentos uma extrema-direita que buscou novas alianças com o conservadorismo. E, por fim, chegamos na extrema-direita do século XXI, uma extrema-direita que entra no sistema e passou a ser uma alternativa de governo e até mesmo de poder em algumas situações, apresentando pontos em comum e pontos divergentes ao longo desse tempo. Espero que a aula tenha sido positiva. Essa sugestão de leitura é apenas uma leitura inicial, há outro conjunto bastante importante para que a gente compreenda mais, e minha expectativa aqui é que esta nossa rápida aula possa ajudar vocês, não a resolver todas as perguntas, todas as questões, mas que tenha dado instrumentos para que vocês possam investigar, estudar, aprofundar a análise sobre a extrema-direita. Um grande abraço a todas e todos que nos acompanharam aqui.